espiritual de Paulo, né? E hoje a gente vai tá estudando aqui a carta aos Éfesos, que foi escrita enquanto Paulo estava preso em Roma, né? Porém, a prisão física não anulou sua liberdade espiritual. A gente tá trabalhando aqui com esse versículo, Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao 16, que diz assim: Por isso também eu, ouvindo a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de de vós em minhas orações. Né? A verdade prática desse versículo é que as circunstâncias podem limitar o corpo, mas jamais conseguem aprisionar um coração comprometido com a oração e com a obra de Deus. Hoje o que a gente vai estar vendo é isso a respeito sobre que mesmo o apóstolo Paulo, ele estava preso e naquela prisão ele estava limitado, vigiado e isolado. Mas mesmo assim, o apóstolo ele continuou servindo ao reino por meio da intercessão. Ele intercessou ali, né? Ele estava preso, mas ele não deixou de adorar o Senhor, ele não deixou de fazer o chamado dele, aquele chamado a qual o Senhor concedeu para ele, né? E sua vida mostra que obstáculos externos não impedem um coração cheio de fé e comunhão com Deus. Ao invés de reclamar, Paulo orava pelos irmãos, fortalecia a igreja e permanecia firme em seu propósito. A oração se torna uma arma poderosa, capaz de transcender correntes, distâncias e circunstâncias adversas. Então a gente pode ver uma coisa muito interessante aqui já no início, que Paulo, ele, em meio às circunstâncias ali que ele estava passando, aprisionado, ele não deixou de exercer o chamado dele, ele não reclamou, mas ele também teve compaixão ali dos seus irmãos e continuou orando ele, dando fé para aquele povo ali, que aquele povo pudesse confiar nele e tudo mais, né? E uma coisa também que eu queria ressaltar, né, três pontos em questão a isso, que primeiro ponto, a prisão física de Paulo não limitou sua liberdade espiritual, que foi o que eu acabei de ler, né? Que mesmo ele estando preso, ele não deixou de exercer o seu chamado, né? Segundo, a oração foi uma arma poderosa para transcender circunstâncias adversas. Paulo, por mais que ele estivesse preso, ele não deixou de orar, não deixou de clamar ao Senhor, né? Terceiro, Paulo usava suas cartas para levar encorajamento e mostrar que quem estava cheio do Espírito pode levantar outros. Paulo, por mais que ele estivesse ali numa situação ruim, né? Ele não reclamou. Ele, em vez disso, ele escreveu cartas ali para o povo de encorajamento para aquele povo, de amor, né? E ele mostrou que através disso, do Espírito, a gente pode levantar outras pessoas, né? Então, aqui agora. Paulo preso, mas não parado. A prisão não o impediu. Mesmo dentro da prisão, Paulo provou que correntes não têm poder para aprisionar um coração cheio do Espírito. Ele continuou pregando, ensinando e intercedendo, mostrando que o ministério verdadeiro nasce da obediência e não das circunstâncias. Segundo tópico, a palavra não está presa. Como ele declarou, a palavra de Deus não está presa, lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Aí eu vou ler aqui para os irmãos do 9 até o 11 para vocês verem bem. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9 diz assim: Pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Então, aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo do 9 a 11, Paulo explica que, mesmo Paulo estando preso ali, a palavra de Deus ela não estava presa, né? Mesmo Paulo estando preso, ele continuou exercendo o seu chamado e a palavra de Deus ela permanecia fiel. Por isso, ele estava cheio do Espírito e continuou o seu chamado.
E quando ele estava ali na prisão, né, como eu disse, ele escreveu cartas ali para aquele povo de encorajamento, né? E aquelas cartas dele atravessaram barreiras e alcançaram muitas vidas. Então, em meio ali às dificuldades, ele não, tipo, causou medo para aquele povo, mas sim ele deu encorajamento, que é uma coisa muito importante de se ver, né? Uma coisa muito especial, porque Paulo ele poderia ter reclamado, né? Mandado cartas para aquele povo reclamando, mas não, ele fez ao contrário, né? Ele poderia ter reclamado principalmente para Deus, mas não, ele confiou no Senhor, ele sabia que era um processo e ele não deixou de exercer ali o chamado dele, ele continuou, né? Aqui, a fé que inspira, fonte de ânimo, não um fardo. Mesmo encarcerado, Paulo recusou-se a ser um fardo para a igreja. Ao contrário, tornou-se fonte de ânimo, escrevendo palavras de gratidão, amor e esperança. Em Filipenses capítulo 1, versículo 12 ao 14, ele declara que suas cadeias contribuíram para maior proveito do evangelho. Em vez de reclamações, suas cartas carregavam encorajamento, né? Como eu acabei de dizer aqui, e também aqui, né, nesse tópico, a gente também tem situações parecidas com a de Paulo, que é a de José, que ele foi vendido, né, como escravo e depois se tornou governador do Egito, e também Jeremias, que foi preso, mas ele continuou profetizando. O que que a gente pode tirar dessas duas comparações com a de Paulo? Que nenhum ambiente ele é forte o suficiente para impedir o avanço do reino quando o coração permanece fiel, né? Jeremias, José e Paulo, eles, tipo, como forma daquele povo que não gostava da palavra, né? Não gostava que eles pregassem e tal, como forma para calar eles, fizeram coisas muito horríveis com eles, né? Uns prenderam, outros se machucaram, humilharam, mas aquele povo ali, por mais aquele ambiente que eles tivessem, aquele ambiente não teve força, né, o suficiente para parar, para impedir ali o avanço deles pregarem a palavra de Deus, né? Por quê? Porque o coração deles era um coração que estava permanecendo fiel em Cristo. Eles estavam confiando em Cristo. Então eles não deixaram que aquilo, né, aquela situação, né, tentasse calar ali o chamado dele, tentasse calar eles. Por isso eles permaneceram ali com o coração deles em Cristo, né, firmado na rocha, a fé deles. Então é algo muito importante que a gente tem que se inspirar, né, que inspirar na fé, né, que eles tiveram ali, que foi uma fé muito importante. Pode falar, irmãs. Dani, volta só Oi. de novo aí a página que tu estava comentando. Uhum. Volta uma aí. Aí. O que eu achei interessante. Não, Peraí. essa daí. Não, lá. Essa daí, deixa aí. O que eu achei interessante aí nesse slide aí, e achei forte, isso aí foi quando falou assim que Paulo recusou-se a ser um fardo para a igreja. Ao contrário, tornou-se fonte de ânimo, né? Agora, o que que a gente aprende disso aí? Por que que Paulo ele se tornou ele se recusou a ser um fardo para a igreja? Alguém sabe comentar? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso aí? O que que vocês entenderam por isso aí? Me digam aí. Que Paulo recusou-se a ser um fardo para a igreja. Alguém quer comentar? Eu tô com um raciocínio aqui sobre essa frase, eu acho muito interessante. Paulo recusou-se a ser um fardo para a igreja. Quando eu vi essa frase aí, eu imaginei assim, Paulo, a gente sabe que Paulo ele foi um homem que ele procurou ficar na posição de servo, a obediência a Deus. E quando fala que Paulo recusou ser um fardo, ele tentou se manter forte. É como se, vamos dizer assim, é, quando algo está dando errado, a gente costuma até ver, às vezes, em filme, que quando alguma coisa está dando errado, mas tem aquela pessoa que está lhe dizendo que vai dar certo. Mesmo à beira da morte, sabendo que não vai ter um resultado ali,
mas ele está firme. E isso eu vi até em um filme, é um filme que fala sobre os mártires e quantas pessoas não desistiram da fé, quantas pessoas abandonaram o nome de Cristo para não morrer, mas Paulo ele suportou tudo, né? Em vez dele passar como é que se diz, o desânimo, ele passou confiança para o povo e muitos desistiram, mas Paulo não. É por isso que muitos se inspiravam em Paulo, né? O próprio Paulo mesmo disse: "Sei dos meus imitadores como eu sou imitador de Cristo". Então Paulo ele tinha convicção do seu chamado. Eu achei muito interessante isso aí sobre o fardo para a igreja. E nós também, nós devemos dar ânimo, nós temos que ter ânimo, uns animando aos outros, né? Achei muito interessante isso aí. Pode continuar, Dani. Amém. A oração, né, voltando aqui, a oração que ultrapassa muros. A gente viu aqui da agorinha, né, que a respeito das cartas de Paulo, né, que ele, através da carta, ele deu encorajamento ali para o povo, e aquelas cartas dele atravessaram muros. Como assim atravessaram muros? Ela alcançou vidas, né? Ela não deixou que aquelas barreiras impedissem. Então, é o que a gente vai ver aqui a respeito da oração. A oração que atravessa muros. Intercessão contínua. Paulo afirma que não cessava de lembrar de seus irmãos em suas orações, se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 16, revelando uma dedicação que ultrapassava qualquer limitação física. Espírito livre. Mesmo preso, seu espírito permanecia livre para servir, como em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orar sem cessar. Paulo vivia essa realidade de forma prática. Batalhas vencidas. Assim como Moisés intercedendo no monte quando Israel desejava, Paulo demonstrava que batalhas são vencidas com os joelhos dobrados e um coração perseverante, né? A respeito aqui do Espírito Livre, que está falando aqui que Paulo, ele se inspirou muito, né? Ele vivia a realidade do versículo orar sem cessar. Esse é um versículo, né? Ele realmente se encontra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Lá está escrito, orar sem cessar. E Paulo, ele praticava, né, isso na vida dele todos os dias. E na Bíblia a gente sabe que Deus, ele diz para nós meditarmos na palavra de dia e de noite e colocar essa palavra em prática na nossa vida. Não somente meditar e aprender, mas colocar ela em prática. E com Paulo não foi diferente. Ele praticou, né, o que estava na Bíblia, orar sem cessar. Será que nós estamos praticando, né, principalmente os mandamentos que Deus deixou na Bíblia, né, praticando o amor, a oração, a meditação na palavra? Então, é algo que Deus deixou claro para nós que nós devemos estar meditando na palavra de Deus dia e noite e colocando em prática na nossa vida, né? Então, que nós venhamos também orar, porque como eu li agora, a oração, ela é uma arma poderosa, né? Principalmente na vida de um cristão. É uma arma muito poderosa a oração. Então, esse versículo aqui, orar sem cessar, ele também é muito importante, tá? Aí, vamos lá. Profundidade espiritual nas orações. Orações maduras. Paulo não pedia riquezas, soluções rápidas ou conforto terreno, mas espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento, como iluminação dos olhos do entendimento, fortalecimento no homem interior, conhecimento da vontade de Deus. Né, aqui Paulo ele fala sobre essas orações maduras, que são orações que ele não pedia coisas, riquezas, não pedia coisas materiais, assim, mas ele pedia algo que ajudaria ele espiritualmente com Cristo. E é algo muito interessante porque isso a gente leva para os dias de hoje. Será que se, por exemplo, Deus aparecesse hoje aqui para nós
e perguntasse: Dani, peça qualquer coisa que eu te darei. O que será que eu pediria? Será que eu pediria conhecimento da palavra, discernimento, visão espiritual, né, sabedoria? Ou será que eu pediria materiais como carro, celular, uma casa, né? Então, é algo muito interessante que a gente vem pensar. A gente também conhece que Deus apareceu para ele e, ao invés dele pedir riquezas, né, o que ele pediu? A sabedoria para o Senhor, né? Então, é algo muito bonito. Então, a gente tem que refletir nisso. O que será que a gente pediria para o Senhor? Ou o que será que a gente está pedindo para o Senhor? Será que a gente está pedindo algo que vai ajudar na nossa vida espiritual com Ele? Ou é só bem materiais? Tipo, Senhor, abençoe isso, abençoe aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Mas a gente tem que pensar principalmente na nossa vida espiritual, porque muitas vezes a nossa vida espiritual pode estar fraca e às vezes a gente nem sabe, né? Então é algo muito interessante, né? A profundidade espiritual nas nossas orações é uma coisa muito importante que a gente tem que tá vendo, né? Então aqui Paulo ele podia ter pedido riquezas, tudo o que ele quisesse aqui, né, para os bens materiais dele. Mas ele pediu espírito de sabedoria, de revelação, no conhecimento, né? Está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 17 ao 19, né? E visão espiritual. A maior, as maiores necessidades da alma não são materiais, mas espirituais. Um crente maduro ora como alguém que vê além do visível, como Eliseu, que orou para que o moço enxergasse o exército celestial. Se encontra lá em 2 Reis 6, 16 e 17. Então a gente viu aqui, né, a profundidade que é da nossa oração, né, na nossa vida espiritual com Cristo, né, uma coisa muito importante mesmo. Tá? Quem quiser falar alguma coisa, pode levantar a mão aí, a gente fica à vontade, tá bom? É, a força espiritual na diversidade. Aqui tem uns tópicos aqui que eu coloquei, tá bom? Primeiro, prisão física. Paulo limitado em Roma, vigiado e isolado das igrejas que amava. Aqui foi um acontecimento que aconteceu ali durante a vida dele, né? Que a gente está aprendendo. Purificação da fé. Nos dias de maior limitação, Deus nos ensina a depender exclusivamente dele. 3. Ampliação da visão. O evangelho alcançou servos, soldados e até a casa de César através de suas correntes. 4. Expansão espiritual. Deus converte os ambientes de restrição em cenários de expansão do reino. Fortalecimento pelo Espírito. Sustentação diária. Paulo não apenas intercedia pelos irmãos, mas também buscava para si mesmo ser fortalecido com poder pelo Espírito no homem interior. Lá em Efésios, capítulo 3, versículo 16. Aqui a gente pode ver que Paulo, ele sim orava pelos seus irmãos também, né, pedia para o Senhor abençoar e tudo mais, mas ele também não deixava de buscar ali, né, para si mesmo, né, para ser fortalecido, para que Deus mudasse a vida dele, até porque nós sabemos que nós somos falhos, pecadores, ninguém é perfeito, somente o nosso Deus, né? Então, Paulo, ele também não só pensava nos seus irmãos, mas pensava em si mesmo, né? Porque nós sabemos que, só acrescentando aqui que se nós queremos fazer, tipo, vamos dizer que, tipo, mudar alguém, mais ou menos assim, né? Querer mudar alguém, tipo assim, ajudar, né? Mas nós temos que ajudar em chegar a nós mesmos, né? Ver como está a nossa vida espiritual, como está, a nossa sustentação diária, como é que está sendo? Será que a gente está se firmando em Deus, momento, né? Que Deus renova o nosso espírito, perdoa os nossos pecados, porque nós pecamos todos os dias, né? Então, é algo muito importante. Ninguém permanece firme sem receber diariamente o vigor do alto, assim como Davi, que cercado por inimigos, se esforçou no Senhor, seu Deus. 1 Samuel, capítulo 30, versículo dele, versículo 6. Então, Deus deixa claro aqui, né, que ninguém permanece firme sem receber vigor lá do alto, né? Nós sabemos que só do motivo de nós estarmos aqui hoje, nesse momento, é pela graça do Senhor, né? Estamos com saúde,
com força, veio lá do alto, né? Então, aqui o outro tópico. A verdadeira sustentação do crente não vem das circunstâncias, mas da presença de Deus, que fortalece o que nele esperam. Isaías capítulo 40, versículo 29, 31. Um versículo muito interessante, né? Que a verdadeira sustentação do crente não vem das circunstâncias, mas da presença de Deus, porque é Ele quem nos fortalece, né? Que fortalece os que nele esperam. Conclusão. Os maiores limites, os maiores limites. A vida de Paulo ensina que os maiores limites não estão do lado de fora, mas do lado de dentro. Mesmo preso, ele permaneceu livre na fé e ativo em oração, né? Só acrescentando uma coisa aqui sobre isso que eu achei interessante, é meio diferenciadozinho, mas eu acho que os irmãos vão entender. Que Paulo aqui, né, ele foi preso, né? Mas ele não deixou de continuou ali ativo em oração, né, ativo confiando no Senhor. E uma coisa assim, ressaltando que, por exemplo, uma pessoa que ela está dentro da igreja, um crente, e ela acaba saindo da igreja, por exemplo, por de alguma palavra de um irmão, né? E ela, tipo, vamos dizer que se aprisiona em casa. Ela não vai mais para a igreja de jeito nenhum por causa daquele irmão, não gostou do irmão, o irmão falou alguma coisa que não gostou. Mas será que aquela pessoa, ela estaria com a fé dela firmada? Porque nós sabemos que a gente não está ali na igreja pelo homem, né? Nós estamos ali na igreja pelo Senhor. Será que ali na casa dela ela vai permanecer ali com a fé dela em oração? Né? Porque tem muita gente que acaba se afastando mesmo da igreja por causa disso. Afasta, não quer mais nenhuma coisa, fica dizendo que a igreja, tipo, é um lugar tóxico por causa de uma certa pessoa, né, que ali falou algo que a pessoa não gostou. Então a gente vê muitas pessoas, né, falando assim que a igreja é um lugar tóxico por conta de certas pessoas, mas nós temos que entender que na igreja ali a gente não vai para adorar o homem, a gente não vai para ver o homem, a gente vai para adorar a Deus, né? Então, isso é muito importante. Legado eterno. Suas intercessões fortaleceram a Igreja, inspiraram gerações e mostraram que nada pode deter um coração totalmente entregue a Deus. Como eu falei aqui, né? Se Deus ele tem um chamado para alguém, nós todos temos um chamado, né? Sabemos disso. Todos temos um chamado, seja cantar, pregar, né? Todos temos um chamado na nossa vida, até porque quando a gente nasceu, antes mesmo da gente nascer, Deus já tinha um propósito na nossa vida, né? A gente tem um chamado, cada um de nós. E aqui não foi diferente, né? Paulo, ele tinha. Ele mostrou pra gente que qualquer circunstância que a gente estiver passando ali, a gente deve continuar intercedendo porque nenhuma circunstância ela pode parar um coração, pode deter um coração que está totalmente entregue a Deus, né? Então, nenhuma circunstância, nenhuma intriga pode ali deter, ou uma prisão, né? Deter ali um coração totalmente entregue a Deus, um coração firmado em Cristo, né? E aqui, ó, o nosso chamado. Somos chamados a transformar dias difíceis em oportunidades de comunhão, intercessão e crescimento espiritual. Que nossa fé também seja capaz de ultrapassar muros, correntes e circunstâncias. Então, Paulo aqui deixou claro que nós somos chamados, né, para isso, né, para transformar dias difíceis em oportunidades de comunhão, né, usar aquele dia difícil como um aprendizado ali para nossa vida e continuar intercedendo, né, e usar aquilo como um crescimento na nossa vida espiritual, porque a gente está aprendendo, não é mesmo? E ele diz aqui nós devemos continuar firmado, né, e para que a nossa fé ela venha fazer como a fé de Paulo ultrapassou muros, né, ele não deixou que aquela prisão detesse ele ali. Então, o que eu quero que os irmãos entendam aqui a respeito, né? Que a vida de Paulo, ela nos ensina que nenhuma dificuldade é maior do que a presença de Deus. E que a gente viu que os joelhos dobrados, né, é algo maravilhoso para a nossa vida espiritual, né? De joelhos dobrados
é a melhor, é a solução, né, para tudo. Uma pessoa de joelhos dobrados e buscando a vontade de Deus. E é algo muito importante para a nossa vida espiritual. E que um coração entregue a Deus não pode ser detido por nenhuma circunstância. Então, que nós venhamos manter uma fé ativa e uma vida de oração, independentemente das limitações, nós devemos sempre estar confiando no Senhor, com a nossa fé firmada nele, assim como Paulo fez, ele não deixou que ali aqueles momentos difíceis atrapalhassem ele, porque ele sabia do Deus que ele tinha, né? Ele sabia que aquilo é uma fase, e nós sabemos que antes mesmo da batalha a gente já tem a vitória, porque o nosso Senhor é maravilhoso, né? Então, que nós venhamos lembrar de Paulo, né? A importância que Paulo tem, e ele tem muita coisa para ensinar para nós, e essa é uma coisa delas, que nós venhamos manter uma vida de oração, de fé, né? Sempre em nosso Senhor Jesus. Então, que nós venhamos continuar confiando em Deus, né? E é isso, eu espero que os irmãos tenham entendido. Amém? Eu peço desculpa aí pelo atraso que deu aí, com o controle que deu errado, mas deu tudo certo. Amém? Oh, que benção, Dani. Foi uma benção. Muito bom, muito bom. Eu compreendi tudo, foi um grande ensinamento para nós. Vocês, meninas, vocês estão de parabéns. Habilidade grande para manejar bem a palavra do Senhor, né? Eu achei muito interessante a Daniele falando, e a gente vai se meditar sobre a oração. E eu fiquei pensando comigo, a pessoa que não vive de oração, ela vive num mundo de fantasias. A pessoa que vive no mundo de oração, ela vive na presença e comunhão com Deus. Se ela não vive em oração, ela vive um mundo de fantasia, de faz de conta, até mesmo, às vezes, dentro da igreja, né? Dentro da igreja, pessoas frias, pessoas que não buscam a presença do Senhor, e as pessoas que já estão lá no mundo mesmo, elas vivem um mundo de fantasias, Falei bem? porque elas não dão a importância à palavra, elas não dão a importância ao Criador da vida delas, elas não vivem com esse contato que Deus, né, tem com a sua igreja. É por isso que nós precisamos ter uma vida de oração, como a palavra foi lida, né? Orar sem cessar. Não que você vai estar orando 24 horas, não, mas vocês têm que estar vigilante. A vigilância, ela faz parte da oração, porque quando você está vigilante ali, você está em oração. Ah, um dia, eu contei uma vez, aconteceu comigo, uma experiência aqui. E aí, eu ia passando no trânsito e, de repente, uma pessoa foi passar por mim com imprudência, né? E ia se tornando um acidente. E naquele momento, naquele impulso, eu quase que eu xingava aquela pessoa, mas aí o Espírito Santo foi, opa, vigilância, né? Então, a gente tem que estar constantemente, sem cessar, em oração, falando com o Senhor, mas também aqui, ó, na nossa mente, pensando, lembrando, vigilante, né? E foi muito boa. Gostei, Dani, tá de parabéns, tá? Muito, muito bom o assunto. E assim a gente vai estar criando novos tópicos, novos assuntos. Se vocês tiverem também sugestões, se tiverem sugestões para a gente também estar colocando nas nossas reuniões, alguma dinâmica, vocês podem pesquisar alguma dinâmica que possa ser feita online também, para a gente estar interagindo aqui, porque a finalidade é orar, como é que fala? Orar, ler a palavra do Senhor, louvar, mas também tem aquele momento do bate-papo, dizer o seu pensar, ou fazer o seu comentário a respeito do assunto, né? Então, eu acredito que cada dia mais vai melhorar
esse número de pessoas, né, interessadas na palavra do Senhor. Eu ainda tenho muitos contatos para passar, né, mas a gente entende também que muitos não têm o tempo disponível. É por isso que eu quero colocar as nossas reuniões que seja na quinta-feira e seja a partir das 10 horas, pelo menos uma vez na semana, porque a pessoa já fica naquela expectativa, tá bom? E aí, já na próxima semana, eu vou estar conversando de novo com a Gabi, tá? Ver como é que vai ser feito lá, se eles vão fazer, porque eles estão em programação lá na igreja lá deles, lá no Maranhão, né? Mas ela vai repassar para a líder dela e vai passar o projeto. Mas enquanto isso, eu já vou procurando outros irmãos. Se vocês também tiverem indicação de pessoas para a próxima quinta-feira, né? A gente passa o material para eles e aí já tem essa facilidade da ferramenta do slide aí e fica bem mais fácil, né? Uma coisa bem explicada, foi maravilhoso mesmo, tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa a respeito de oração? Diga aí. Pedido de oração, continua a pedir oração pela Evelyn, tá? Interceda pela Evelyn, tá? Interceda também pela minha esposa, naquele dia que eu pedi oração por todos e esqueci da minha pequenininha aqui em casa. Tá precisando também de oração, tá bom? Ela não anda muito bem, mas eu creio no Senhor que Deus pode fazer o impossível, tá bom? Alguém quer falar alguma palavra? Digam aí. Eu não vou dizer cale-se para sempre, porque nós teremos muito mais outras lives aí para a gente estar estudando a palavra do Senhor. Amém? Alguém quer comentar? Não? Irmã Rosane, encerre a nossa participação com a oração, nos abençoando. Amém? A irmã Rosane. Cadê a irmã Rosane? Foi beber água? Cadê a Franciane? Amém. Tá bom, Tá irmão. cochilando não, né, minha irmã? Não, tava escrevendo aqui. Ah, tá. Ah, irmã Rosane, por falar em escrever, a Dani estava aí ministrando a palavra, né? E é interessante também, viu? Vocês estarem com papel, caneta, porque às vezes, quando alguém está ministrando, aí surge alguma dúvida, às vezes você não quer atrapalhar a pessoa, mas você está anotando ali uma pergunta, está anotando um texto, né? Ter a Bíblia física, tá? Bíblia física em mãos, um marca-texto, tá? Um papelzinho, um pochetezinho para você estar já pegando a, a palavra do Senhor, anotando tudo e fazer suas perguntas, tá bom? Tá Rosane, bom. pode orar para Vamos, finalizar. vamos. Senhor meu Deus, agora neste momento, Pai, nós estamos encerrando, Senhor, esse culto, esse encontro, e que o Senhor venha nos abençoar cada dia mais e mais, venha nos dar entendimento cada dia mais, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha estar sempre, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, e abençoando cada um de nós que estão fazendo parte desse projeto, e também todos aqueles também que entrar, e aqueles também que não estão aqui, mas são da igreja, e os que não são da igreja também, que o Senhor possa estar abençoando grandemente, e que o Senhor venha nos usar cada dia mais e mais, e que o Senhor venha fazer com que nosso coração seja sempre limpo e que possamos estar sempre na sua presença e nos livrar sempre de todos os mal, de todas as coisas ruins, meu Pai. Em nome de Jesus, que dê uma noite de paz e que possamos, Senhor, estar sempre contrito com o Senhor, meu Pai. E venha nos abençoar, cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.